meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 14, estudando os fluidos, e hoje vamos falar sobre aparições e transfigurações. Vamos ter as explicações sobre isso. Então, sem demora, vamos para o texto. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível, mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão, do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Bom, eu continuo dizendo para você, aqui tem uma playlist sobre o perispírito que eu aconselho, se você se interessa por isso, nós vamos explicar com maiores detalhes todo esse processo, mas o próprio Kardec e os espíritos nos explicaram. Então, assim, como é que funcionam as aparições? Nós não temos vapor de água, que às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Às vezes se condensa, às vezes não. Às vezes, quando a gente acorda de manhã, tem um nevoeiro e de repente ele some. Mas a água continua lá, só que ele ficou um pouco mais denso, né? Se juntou mais as moléculas de água que ficaram visíveis. Quando junta muito, vira água líquida, e quando junta demais, mesmo aí vira gelo, né? Então, com o perispírito dá-se o mesmo processo. Quando é permitido, quando se deseja, o espírito consegue manipular o perispírito para que ele possa ser materializado, ou seja, mais adensado. Mas vamos continuar. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparência cedilha maiúsculo O é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes, mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode, mesmo, chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Bom, como a gente já estudou bastante sobre perispírito, né? Nós temos aí as aparições que são dadas, né? Podem ser vaporosas, podem ser leves, podem ser mais pesadas. Há inúmeros casos, como diz aqui, numerosíssimos casos de aparições documentadas em todos os graus. Às vezes só um rosto, uma mão, né? Fizeram experimentos, por exemplo, da aparição do espírito, colocar a mão dentro de um balde com parafina quente e esperar solidificar, e aí desmaterializou o espírito. Depois eles vão ver, tem até impressão digital nessa mão inversa, não é inversa, negativa, que ficou lá, eles fazem o gesso. Isso aconteceu muitas vezes. Então, assim, o espírito pode ter a aparência que ele desejar, a aparência que seja mais fácil para as pessoas, para quem ele aparecer, o identifiquem. Portanto, depende do grau da inteligência, do progresso desse espírito, ele vai conseguir manipular o seu perispírito e fazer a materialização, utilizando aí os componentes da natureza e a influência do ectoplasma de um médium vivo, por exemplo, né? Vamos continuar a leitura. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências, não poderiam ter dela as qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque, em realidade, não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. 157 Os seres que se apresentam nessas condições não nascem, nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos, sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar,
nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiriam o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Tal caráter dos agêneres com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não pode tornar-se comensais de uma casa nem figurar entre os membros de uma família. Ao demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve, quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e com quem eles se põem em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Então a gente está vendo alguns relatos de como é diferente, né, uma aparição. Entenda o seguinte: essa materialização do espírito não tem nada a ver com o médium vidente, tá? O médium vidente consegue enxergar o mundo espiritual. A materialização qualquer pessoa conseguiria enxergar, beleza? Essa é a diferença. Outra coisa, como é que vocês acham que, por exemplo, Jesus apareceu depois que foi morto, apareceu do nada dentro de um lugar que os apóstolos, os discípulos estavam trancados, ele apareceu e desapareceu. Apareceu e desapareceu para muita gente. Obviamente, pelo fator da materialização, ele, como um espírito que consegue manipular o seu corpo espiritual, fez isso do jeito que quis, né? E isso acontece com inúmeros registros. Inclusive, tem anotações até que conseguiram registrar temperatura, batimento cardíaco, etc. e tal, das materializações totais, não das parciais, mas há materializações parciais somente de um rosto, de uma mão, né? Até de instrumentos musicais e tantas outras coisas bacanas aí. Continuando. Sendo mesmo o perispírito, assim nos encarnados, como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, num momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do em que repousa seu corpo, com os traços que lhe são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença nos homens duplos. De novo, conclamo a você estudar, né? Esses homens duplos como uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Inclusive, muitos santos da Igreja Católica tiveram relatos disso, né? Que estão em dois lugares simultaneamente, geralmente num lugar onde fica o corpo físico, ele fica meio bobão, num estado meio paradão, etc. E no outro lugar que ele se materializa, ele está super ativo, é que seu próprio perispírito, né, ainda ligado no corpo físico, mas em outro lugar, conseguiu se materializar por lá. É muito legal, né? Tem muita coisa bacana aí. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e, mesmo, tangíveis, não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer, numa assembleia, a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso, porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual, e não por intermédio da vista carnal, pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada, pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la, momentaneamente, se entender necessário, a condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo e, então, todas as pessoas presentes as perceberiam. Então você tem também a possibilidade das aparições não serem, como por exemplo, lembrei agora, as 3 crianças de Fátima. Elas viam a senhora, né? Viam Maria, mas o público em geral não via. Só elas viam, porque eles eram médiums e eles estavam lá tendo uma visão mediúnica. Para eles existia, né? Para os outros não conseguiam enxergar.
Mas existe o fator da tangibilidade, como eu disse, que tangibilidade você pode tocar, né? E que isso acontece também. Então, independente, e pode inclusive ser registrado por fotos e filmes. Isso também aconteceu. Mas vamos continuar. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual a atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela e radiosa e até luminosa. Se ao contrário o espírito é presa das paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é serem, geralmente, perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que, nas aparições puramente fluídicas, não há matéria tangível. Então, transfiguração é outra coisa interessante também, com inúmeros registros e casos relatados e até registrados de que o perispírito da pessoa se transforma, se materializa por cima do seu próprio corpo e adquire outras expressões. Então, se for um espírito mais evoluído, fica mais belo. Se for um espírito menos evoluído, assume as características do seu próprio perispírito, mesmo que seja belo, no corpo da carne. Então, isso é bem interessante. Novamente, Jesus passou por um processo de transfiguração, né, no Monte Tabor, e ele irradiou luz, ou seja, ele mostrou um pouco daquilo que ele é, luz pura, uma coisa louca de bom, né? Mas ressaltando assim, o que distingue as aparições desse gênero é serem perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, né? Que conseguem enxergar isso também. Beleza? Como eu disse, se vocês quiserem, tem uma playlist aqui sobre o perispírito, recomendo estudarem, porque aí o professor Zalmiro Zimmermann estuda assim, tintim por tintim, sobre esses fenômenos. Tá bem? Obrigado. No próximo programa continuaremos falando sobre este capítulo, só que vamos falar sobre manifestações físicas e mediunidade. Eu te espero como sempre, gratidão e até lá. Tchau!